Então, gente, quem hoje vai conduzir essa conversa aqui conosco são os nossos analistas, a Juliana, o Diego, do suporte aqui da Manhã de Sistemas. E desde já a gente agradece mesmo cada um de vocês que optou por estar aqui nesse momento conosco para adquirir, então, ainda mais conhecimento. A gente vai falar de como simplificar o fechamento e envio de admissão para o e-social. Esse é o nosso tema de hoje, né? E a gente espera a contribuição de todos vocês aí também. Fiquem à vontade. Olá, bom dia. Eu sou a Juliana, converso com vocês, né, por telefone, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui no webinar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para ficar mais fácil a nossa comunicação, tá? Estão todos vendo a tela? Eu não vou conseguir ver, mas daí a Mari dá uma olhadinha, né? Tudo ok? Certo. Então, assim, ó, o que eu vou passar para vocês hoje é a importância do processo de admissão. Eu sempre digo assim, que um cadastro bem feito, ele vale muito, porque normalmente os problemas que a gente tem, tanto no e-social quanto no fechamento da folha, né, eles são derivados do cadastro. Então, normalmente é uma falta de alguma informação que está ali no cadastro que ocorre, né, e faz gerar algum erro, alguma coisa assim dentro do sistema. Esse treinamento é um treinamento básico para iniciantes, para pessoas que às vezes até nem tiveram ainda conhecimento com o sistema, né? Então eu vou passar para vocês também uma parte de como acessar o sistema, tá? Então, assim, aqui eu tenho a ficha cadastral do funcionário, que a gente entra aqui em empregados. Isso, ficha cadastral. E eu vou passar para vocês uma forma de a gente gerar relatórios mais rápido dentro do sistema que às vezes a gente não conhece, né? Tem algumas pessoas que não conhecem, às vezes precisa tirar um relatório rápido, e eu vou passar essa primeira parte aqui para vocês, tá? Clicando nessa setinha, a gente entra aqui onde tem o cadastro, todas as informações, a admissão, o nome, né? E a gente tem aqui em cima, ó, filtro simples, filtro avançado, exportação, salvar, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no botão, no lado direito, configurar, e nós podemos definir o que a gente quer ver naquela tela. Então, no lado esquerdo, se eu colocar aqui em ordem alfabética, eu tenho todos os campos que tem na ficha básica. E tudo que tem na ficha básica dá para gerar relatório, né? Eu já parametrizei alguns campos aqui para vocês. É muito fácil, por exemplo, eu não quero que apareça o crachá. Eu venho na setinha para o lado, coloco o crachá para o outro lado. Se eu quiser que apareça o crachá, eu venho no lado esquerdo, procuro o crachá de novo e coloco ele para ele aparecer. Eu quero que ele apareça logo lá no começo. Seleciono e vou com a setinha para cima. E eu consigo posicionar o crachá logo nas primeiras colunas ali da tela, tá? Eu vou deixar aqui embaixo porque eu quero mostrar uma outra situação aqui para vocês. Então, a partir do momento que eu deixei, já configurei quais os campos que eu quero selecionar, eu posso dar um OK aqui nessa tela, e eu venho aqui em filtro avançado, tá? Aqui no filtro avançado, eu já deixei um campinho, mas eu vou deletar para a gente informar de novo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu quero que apareça só as mulheres, só o tipo de pessoas que têm sexo feminino e que estão com situação diferente de 7 dentro do sistema. O que é diferente de 7? A gente sabe que a situação 1 é trabalhando, a situação 7 é demitido. Então, diferente de 7, ele vai listar todas as situações, menos aqueles que estão demitidos, certo? Então, eu vou apagar esse filtro para mostrar para vocês como é que funciona. Se a gente clicar aqui em alterar filtro, eu tenho os campos e os valores. Por exemplo, eu quero buscar tipo sexo, adiciona, igual. A gente pode colocar aqui também, tá? Eu vou botar aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Campo valor, aí eu procuro o que eu quero.
Ele vai estar em ordem alfabética, é sempre 3 letrinhas, tá? Aqui. Tipo, isso. Igual a feminino, por exemplo, igual a F. Certo? Clique em adicionar, ele vai aparecer aqui. E eu quero fazer um outro filtro. Além do sexo, eu quero colocar também sexo igual a F. E vamos botar aqui. A gente pode botar qualquer coisa que vocês quiserem. Tudo que tiver aqui dentro, a gente pode colocar. Vamos botar código de escala, então. Código de escala igual, vamos ver as escalas que nós temos aqui, 19. Aí ele vai filtrar só as escalas 19 para a gente. Código de escala 19. Isso. E diferente de 7, só as pessoas que estão demitidas. Então, situação de afastamento, CIT-AFA. CIT-AFA igual, diferente, eu vou botar, diferente de 7. Ele vai listar todos, menos aqueles que estão demitidos. Sempre tem que dar um adicionar. Dou um OK e eu clico aqui em aplicar. Isso. Aí ele vai trazer para a gente quem é a pessoa que tem sexo feminino, né? Que está trabalhando, situação 1, e tem essa escala, essa situação de afastamento diferente de 7, e tem a escala 19, aqui, ó. Ele vai filtrar, tá? Ah, eu quero menos filtro, não quero tudo isso, eu não quero a escala, por exemplo, eu só quero saber quem são as mulheres e tem situação diferente de 7. Então, eu volto e eu posso entrar de novo ali no filtro avançado, alterar filtro, e eu posso simplesmente tirar esse código da escala aqui. Então, vai ser tipo de sexo feminino. E a situação diferente de 7. Dou um OK e dou um aplicar. Isso. Então, ele trouxe um relatório um pouco maior aqui para nós, tá? Dentro desse relatório, se eu clicar, por exemplo, em nome, ele vai colocar em ordem alfabética aqui para gente. Ele está um pouquinho lento, mas no de vocês, vocês podem ver que ele vai gerar. Eu posso colocar ele ainda em ordem alfabética, tá? Dentro dessa aplicação. E posso também exportar isso aqui para o Excel. Se eu quiser exportar, clico em exportar, Excel, e daí eu tenho aqui, por exemplo, eu já salvei uma planilha, relação de mulheres. No nosso sistema, a gente tem o LibreOffice, então eu não vou conseguir salvar em Excel, tá? Eu vou ter que salvar em XLSX mesmo, mas vocês, quando forem colocar ali no sistema de vocês, daí tem que ser esse, ó, que daí ele permite a alteração, tá? Eu vou dar um salvar aqui só para vocês verem. Isso. E agora a gente pode entrar lá no Excel para a gente ver como é que ele gerou esse arquivo. Isso. Então, ele gera aqui em tabelas, e daí aqui vocês podem fazer a alteração que quiserem, né? Eu vejo que esse relatório é muito útil, então, o tempo que eu trabalhei em DP, eu usava muito isso aqui, principalmente, por exemplo, eu quero trazer, tem, por exemplo, uma festa, o Dia das Mães, né? Eu quero saber quem são as mulheres que trabalham na empresa em determinado turno. Às vezes não tem um relatório que traz isso pronto no sistema. E através da ficha básica eu consigo tirar esse relatório aqui dentro do, né, fazendo dessa forma com exportação. Tá claro, gente? Ficou claro essa parte? Ô, Ju, Só dar um a okzinho. gente tem uma dúvida ali, bom dia, Ju, sobre os filtros que podemos definir na tela, no configurar, onde você fez aí. Ele fica salvo na próxima pesquisa, ou seja, Ele você parametrizou, ele fica salvo, né? Sim, ele fica. Se vocês entrarem aqui, ó,
e clicar lá em filtro avançado, ele vai estar aqui, ó. Aí é só clicar em aplicar filtro. Mas se, por exemplo, eu quero um outro filtro, eu quero selecionar só o título, né? Por exemplo, do cargo da pessoa. Se eu crio um outro filtro, ele vai sempre ficar o último que você criou, tá? E para que esse filtro tenha validade, sempre tem que clicar aqui em aplicar filtro, né? Isso. Aqui dentro do sistema, a gente pode fazer, aqui no configurar, por exemplo, eu posso vir com a setinha para cima e para baixo, eu vou colocar essa data de afastamento lá do lado da data de admissão, por exemplo. Ó. Posso vir aqui, dou um OK, e a data do afastamento está ali do lado da admissão. Eu não quero, eu clico em cima e arrasto. Então, o sistema ele dá essa opção também de a gente clicar e arrastar para o outro lado. Certo? Então, assim, esse é um relatório que eu acho que é bem importante. Em qualquer tela do sistema, vocês conseguem fazer relatórios, criar relatórios e exportar para o Excel dessa forma, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os aprendizes. Na versão 6.10.3.52, houve uma alteração, né, na forma como está sendo gerado os aprendizes, tá? Antes a gente preenchia só essa página aqui da ficha básica e agora a gente tem um campo lá na ficha complementar também, que eu vou passar para vocês. Então, nós temos um funcionário aqui pré-cadastrado, que é menor aprendiz, tá? E que os campos que são principais, né, que a gente precisa conferir dentro do menor aprendiz. A categoria do E-Social, que é a categoria 103, tá? O tipo de contrato, que é o 6, e o vínculo, só que o vínculo, ele só aparece no momento que a gente vai cadastrar, ele não aparece agora. Mas se vocês quiserem saber qual é o vínculo, pode vir aqui em tabelas gerais, vínculos, aqui embaixo. Isso. E nós temos, então, o vínculo 55, que é o vínculo de menor aprendiz. Ele já está aqui, é o vínculo que é próprio para a RAIS e é o que tem que ser usado ali no cadastro do menor aprendiz. Tá? Outro campo que é extremamente importante para o menor aprendiz é essa categoria do CFIP, aqui embaixo. Aqui mais para cima. Aqui, ó. Categoria CFIP. Esse campo aqui tem que estar 7, como categoria CFIP. Por que esse campo é importante? Porque se não tiver 7 aqui, esse colaborador ele vai estar recebendo, em vez de 8% de 2%, que seria para o jovem aprendiz, ele vai estar recebendo 8% de fundo de garantia. Então, é esse campo aqui que define, né, quantos por cento de fundo de garantia vai para essa categoria ali, que é a categoria do menor aprendiz, tá? Depois nós temos um campo, clicando com o botão direito, a gente tem aqui a ficha complementar. Eu posso vir por aqui ou eu também posso vir por aqui, não tem problema. Que daí é colaboradores, históricos, ficha complementar. Sempre que eu cadastrei, já fiz o cadastro e quero fazer uma alteração, a sugestão do suporte é sempre a gente alterar pelo histórico, não alterar aqui na ficha. Então, terminei o cadastro, mas deu algum problema, errei o salário, alguma coisa assim, altera no histórico, tá? Então, colaboradores, ficha cadastral complementar. Vamos usar nosso colaborador 46, que é o menor aprendiz, e tem esse campo aqui, informação de aprendiz. Esse campo, ele gerou bastante dúvida no começo, quando ele foi criado, porque não ficou claro, por exemplo, né? Eu estou contratando um funcionário, então é uma contratação direta. Não, não é uma contratação direta, é uma contratação indireta, por quê? Se eu não contrato esse funcionário diretamente, como os funcionários da minha empresa, não contrato diretamente, eu vou contratar ele através de uma instituição de ensino. Então, o indicativo da contratação aqui, ela é indireta, tá? Outra empresa, né? Outra empresa que está qualificada, né? Entidade outra empresa
qualificadora. Aqui no caso seria o Senai, o SESI, o Senac, a Gerar, né? São as empresas de quem eu estou contratando, as instituições de ensino, certo? O tipo de inscrição aqui é da contratação indireta, no caso nosso é do Senac, e o CNPJ vai ser do Senac também. Atividades práticas, normalmente o que acontece? Quando existe atividade prática, essa atividade prática preferencialmente deve ser feita na empresa que contratou o menor aprendiz. Então, no nosso caso, a empresa demonstra aqui, tá? E o CNPJ da atividade prática vai ser da demonstra também. Se não tem atividade prática, a gente não precisa cadastrar aqui, mas normalmente tem, né? E é isso que o governo quer saber. Eles criaram isso aqui justamente para forçar, né, que aconteça a atividade prática. É importante essa atividade prática para o aprendizado ali do jovem aprendiz, certo? Quando teve outra mudança dentro do sistema, né, para adaptar o sistema para a DIRF. A DIRF vai entrar o ano que vem, era para entrar esse ano, não entrou, e ficou para o ano que vem. Para a DIRF, o que a gente precisa ter? Na ficha cadastral básica aqui, a gente vai ter o campo etnia, aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que era um campo que já existia, só que normalmente não era preenchido, né? A gente às vezes deixava passar batido. Então é um campo que tem que tomar cuidado a partir de agora, porque quando chegar no final do ano a gente vai precisar que isso aqui esteja tudo preenchido, tá? Então a gente tem aqui as etnias, tem os vários tipos de etnia, onde a gente pode cadastrar e já tem que conferir. Ah, Ju, eu quero conferir para ver se a minha etnia está toda certa. Vocês podem fazer aquele relatório que eu falei ali para vocês, né? Coloca o campo etnia aqui dentro do configurar. Eu acho até que eu tinha deixado aqui. Eu não deixei. Mas é só cadastrar. Daí a gente puxa o etnia daqui, coloca para cá e a gente já verifica se tem alguém que está com a etnia em branco. Então já é uma forma de saber se alguém não está preenchido. Por quê? Porque os demitidos também entram na DIRF, né? Então, pode ser que tenha algum demitido que não está preenchido, que tem que ser cadastrado, tá? Outro campo extremamente importante para a DIRF, ele está lá dentro dos dependentes. Então, se a gente vir aqui em colaboradores, dependentes, ficha familiar. Isso. Aqui na ficha familiar, a gente cadastra normalmente o pai, a mãe, os filhos, né? Mas o que é importante? A mãe é extremamente importante, porque se eu não tiver a mãe cadastrada, eu não consigo gerar aquele relatório 21 do seguro-desemprego, então tem que ter cadastro da mãe aqui. E o que acontece agora é o seguinte, se, por exemplo, eu digo que esse dependente não vai para o e-social, né, eu informo aqui que esse dependente ele não é um dependente de e-social, eu não posso ter o campo idade limite preenchido aqui, ó. Tá? Então, se eu digo que ele não pertence ao e-social, não vai ser enviado para o e-social, é isso que eu tenho que fazer. Deixa eu botar um aqui. Isso. Aqui eu estou dizendo que ele é um tipo de dependente para o e-social, mas eu posso ter aqui essa opção, assim, ó, não levar para o e-social. Se eu digo que para não levar, o idade limite tem que estar zerado, porque se não tiver zerado, ele vai dar problema lá no e-social. Se eu digo que ele é um dependente para e-social, então eu posso preencher essas telas aqui, certo? Outra informação importante que a gente precisa ter no preenchimento é, se for filho, né? Ah, é um filho, está cadastrado o filho. Eu preciso ter o CPF do filho, a data do nascimento do filho, porque eu também vou precisar na DIF futuramente. E o plano de saúde, né? O plano de saúde aqui, se essa pessoa tem plano de saúde, é bom que o plano de saúde esteja cadastrado, assim como a pensão judicial também, se tiver, para que não ocorra nenhum tipo de problema.
Outros campos que são importantes na ficha básica e às vezes a gente não dá tanta atenção. Digamos que eu tenha o Honda e o Ruby, eu tenho os dois sistemas, o controle de ponto e o controle de administração de pessoal. Essa pasta ponto aqui, ó, ela precisa ser preenchida com o crachá da pessoa. Dessa forma, o crachá automaticamente já é criado lá no Honda, então em colaboradores históricos crachá, ele vai ter um crachá com esse número que está aqui. E já é automático, é bem facinho, mas às vezes a gente esquece de cadastrar essa pasta aqui e ele vai dar problema. Ele não dá problema só dentro do Honda, tá? Se eu tenho o Senior X ali com gestão do ponto, também vai dar problema. Então a gente tem que ter essa pasta aqui cadastrada. Outra coisa que é bastante importante, como é que está o meu tempo aí? Tá tranquilo? Tá. Eu vou dar uma passadinha para vocês aqui no cadastro do sindicato, que às vezes a gente também não dá aquela importância. A minha dica para vocês é o seguinte: todo início de ano ou quando altera a convenção coletiva, vem aqui em tabelas, sindicatos, cadastro, e faz uma revisão do sindicato. Se for do interesse de vocês, depois vocês podem falar ali para a Paula que a gente pode fazer um webinar todo sobre o sindicato, tá? Porque sindicato tem muita coisa. Então, vocês podem ver que são várias pastinhas aqui, tem muita coisa legal, assim, que é importante saber sobre o sindicato. Por exemplo, e são muitas coisas que interferem no cálculo da folha, que interferem no cálculo de envio para o e-social, no cálculo de média, então tem bastante coisa ali que a gente pode olhar. Hoje eu vou dar uma pincelada para vocês, mostrando essa tela do sindicato e quanto ela é importante para vocês terem uma ideia. A database, né? Se eu não indico a database aqui, o que, que vai acontecer? Eu posso não pagar aquela indenização, né, do mês anterior à database, o sistema não faz esse controle. Então, é importante que a gente tenha a database cadastrada. A hora, né, que o colaborador faz de hora noturna é definido aqui, percentual de adicional noturno, adiantamento de salário, fora as outras telas que a gente tem aqui que também, por exemplo, taxa assistencial, mensalidade, né? Então, digamos que na minha convenção coletiva tem a taxa assistencial e eu não cadastrei aqui, então não vai gerar esse evento lá dentro da minha folha de pagamento. Então, eu vou estar fazendo a folha de pagamento errada, certo? A mesma coisa a mensalidade. Se eu for lá no histórico, quando a gente está cadastrando funcionário, ele abre esse campo aqui, ó, colaboradores, histórico, sindicato. Aqui no sindicato, ele vai abrir esse campo, né, com a data de admissão da pessoa, na hora que eu estou cadastrando, digamos, que eu esteja fazendo a admissão agora. Ele vai aparecer o sindicato, esse campo sindicalizado. Se essa pessoa for sindicalizada, ela tem a mensalidade do sindicato e eu tiver N aqui nesse campo, mesmo que eu tenha cadastrado, lá no cadastro do sindicato, aqui a mensalidade, não vai descontar para o funcionário. Então, é importante que a gente tenha esse campo com sim, tá? Digamos que eu tenha o Ruby, o Honda integrado e tenho banco de horas. Esse possui banco de horas tem que estar sim também. E utiliza banco de horas, sim também. Aqui. Sindicalizado, sim. Banco de horas, sim. E aqui utiliza banco se ele é por abrangência de banco ou se ele é pelo histórico do sindicato. E aqui daí eu vou indicar qual é o banco que eu tenho na minha empresa. Então, cada empresa vai ter um banco de horas diferente, certo? Ju, mas é só importante para isso? Não. Também se eu tenho painel de gestão e eu tenho configurado lá no gestão do ponto que a empresa utiliza banco de horas, essa tela é extremamente importante, porque senão depois vocês vão ter que fazer esse cadastro lá dentro do gestão do ponto. Ele não aceita mais, ele tem que ser feito no momento da admissão, tá? Então é importante também essa pastinha ali. Isso. Outra coisa que a gente tem que colocar também. Aqui. Eu vou voltar lá para o cadastro
dos empregados, só para mostrar para vocês. Essa pasta aqui, indicação de módulos, né? Por exemplo, assim, se é uma empresa que tem contabilidade, né? Então, assim, e daí um cliente tem o módulo benefícios, o outro cliente não tem, um tem o cadastro de cargos e salários, o outro não tem. Sempre dá uma olhadinha na hora de cadastrar o funcionário, sabendo que o módulo que aquele cliente tem, para ver se está ali indicado o módulo certinho, porque, digamos, se eu tenho módulo benefício, ele tem que estar indicado aqui também, tá? Então, isso aqui também é importante, ele influencia nos cálculos que o outro sistema vai fazer e ele vem derivado da ficha de cadastro. O que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu vou deixar a palavra agora com o nosso colega Diego, que vai fazer a parte do e-social, agora do envio do e-social. Obrigada. Quem tiver dúvida, depois pode mandar para a gente, que daí a gente vai tirando as dúvidas. Se a gente não conseguir tirar agora, a gente manda depois para quem se inscreveu por e-mail, tá? Obrigada. Sim. Deixa eu ver. Oi, gente, bom dia mais uma vez. Eu me chamo Diego Brito, também sou aqui da parte do time de suporte da Meinhardt, tá? Então, só para reforçar um pouquinho sobre o que a Juliana falou, né? Uma das partes mais importantes do processo todo da Folha, do e-social, é exatamente isso que ela passou, o cadastro, né? É uma atividade que é simples, é uma atividade que pode ser realizada por qualquer pessoa, não tem uma exigência de nível hierárquico. No entanto, é um processo que é simples, mas a gente também não deve tratar como menos importante, né? Porque é daí que a gente vai fazer todos os envios, é daí que a gente vai ter todo o espelho das informações para fazer um processo feito, seja uma rescisão, seja um processo de férias, que é muito importante isso que a Ju falou, né, Ju, sobre o sindicato. Se o sindicato não está parametrizado, as médias vai estar incorretas, as férias vai estar incorretas. Então, tudo isso é importante no processo de cadastro, porque a gente vai fechar o pacotinho e deixar tudo certinho, né? Então, vamos aqui para uma das perguntas que a gente recebeu, né, gente, sobre o processo de fechamento de admissão. Após cadastrar funcionário, qual a sequência que devo seguir para enviar esses dados para a e-social? Então, primeiro passo, gente, é sempre seguir isso que a Ju falou. Muito importante fazer o cadastro bem certinho para garantir que as informações vão corretas para o e-social. Agora, o processo, depois que a gente fez ali o cadastro, colocou o nome, fez a vinculação dos dados para essa pessoa, a gente vai fazer o quê? Vai realizar o fechamento da admissão. Como vocês sabem, o fechamento da admissão, a gente deve acessar aqui o menu e-social, colaboradores, fechamento de admissão. Nesse menu, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode fazer essa pesquisa, né? O sistema, ele já clica automático aqui nesse somente ativos, que geralmente é a forma de pesquisa mais assertivas que a gente está querendo fazer, mas a gente pode pesquisar admitidos entre um determinado período, né? Vamos supor que a gente queira ver se realmente do mês passado a gente ficou com alguma coisa pendente, né? Assim também como a gente pode procurar, gente, pelos demitidos, né? Nesse caso, acontece quando a gente realmente fez o envio das informações do e-social, o funcionário começou a trabalhar, mas por algum motivo, seja por pedido de demissão, seja por desligamento, ou seja qualquer outro motivo, esse funcionário não está mais ativo. Então, a gente já fez todo o processo de admissão e tudo, então a gente vai localizar com as matrículas desligadas, né? Se a gente vier aqui, só lembrando, gente, que aqui é uma base de demonstração, né? Então, os dados são mais para ilustrar mesmo, para facilitar para vocês. Algumas informações a gente não pode finalizar, porque como é uma base de demonstração, a gente não tem a conectividade junto ao site do governo. Então, os dados são ilustrativos, tá? Então, se a gente clica aqui no botão seleção, a gente pode localizar esse fechamento de admissão por um determinado grupo de pessoas, seja por local, seja por cargo, vínculo, categoria, ou então a gente pode ser mais específico, diretamente procurando, informando aqui o campo colaborador, né? Esse filtro, ele é mais usado para
pessoas ali, que estão, os usuários que estão fazendo toda a pesquisa, quando realmente querem ter um controle mais apurado, né? Ou então até mesmo quando a demanda é grande, né? Vamos supor que tem empresa que tem um fluxo de admissão, 30, 40, 50 admissões por mês, mas também tem empresas que o fluxo é menor, são 2, 3 por mês. Então, quanto menor o valor a quantidade de admissão, a gente vai ter um controle maior porque fica mais fácil. Mas vamos supor que nossa empresa tem um fluxo muito grande. Você pode usar essa tela para poder localizar. Vamos supor que eu não queira localizar por matrícula, né? Eu quero abrir geral para o sistema me mostrar quais são as admissões que estão pendentes. Então, ao clicar no botão mostrar, a gente vai ter todas as admissões que estão prontas para fazer o fechamento. A gente associa esse fechamento de admissão como se fosse um produto que a gente está querendo enviar. Então, a gente vai fazer o quê? Pega esse produto, vai fazer a embalagem do produto para a gente poder fazer o envio, né? Então, aqui a gente associa como se a gente estivesse fazendo um fechamento de um lote, um fechamento de uma embalagem, para a gente poder fazer o envio do e-social. Como vocês podem ver, aqui tem muita gente, né? Então, o sistema está pronto para ter várias opções. Clicando com o botão direito, a gente pode desmarcar todos e localizar um específico, ou então a gente pode marcar todos e seguir com o fechamento de todas as admissões, né? Como aqui eu vou desmarcar todos e vou processar apenas uma. Eu vou pegar essa 2200, que está no meu nome, é um exemplo, tá? E vou clicar em processar, né? Então, aqui eu já fiz o processamento também de algumas matrículas, né, para deixar como exemplo. Então, aqui embaixo, ó, vocês podem ver, gente, e outra coisa muito importante, nós temos esse botão, que é o log. Esse botão log, sempre que faz algum processo, você pode consultar ele, né, porque ele vai te dizer se foi tudo processado, se não foi processado, se teve algum erro, né. Vamos imaginar que a gente tem que sair daquele espírito automático, né, de que é só clicar no OK e as informações vão ser enviadas. Então, como vocês podem ver, o colaborador 1, matrícula 57, processado com sucesso, tá? Então, aqui a gente já fez o quê? Preparou aquele produto e ele já está pronto para ser enviado. O sistema fez, juntou tudo e agora sim, ele já está pronto para ser enviado. O próximo passo, gente, a gente tem que ir aqui no mesmo menu, só que nós temos outra opção, que é gerar não periódicos. Agora sim, nessa tela, a gente pode localizar por período, né? Vamos imaginar que eu quero localizar uma informação, um não periódico que é mais específico, é dentro desse mês. Então, o sistema sempre vai abrir no primeiro dia da competência até o dia atual. Mas a gente pode também movimentar essa data para pesquisar datas mais antigas, datas mais futuras, que às vezes pode acontecer de você ter um não periódico que você gerou na competência anterior, assim também como você pode ter um periódico que você gerou com competência futura. Então, essa data você pode manusear de acordo com o que você queira procurar, né? Ao clicar em carregar, a gente vai ter aqui um que eu já tinha deixado pronto para vocês verem, né, quando a gente processa, e aqui, como vocês podem ver, está o 2200 que eu processei aqui no fechamento de admissão. Então, aqui, o funcionário já está com tudo prontinho, então a gente já pode fazer o quê? Clicar nele para fazer o processamento, né? Vamos só ver aqui se ele vai processar com sucesso. Então, como vocês podem ver aqui, ó, bem no finalzinho tem log erros 0, ou seja, o sistema não encontrou nenhuma divergência, né? Ele não faz validação se o salário está correto, se o cargo está correto. Não é esse tipo de validação. Ele faz a validação se, de repente, alguma escala está preenchida incorreta, se realmente tem algum campo no sistema que é obrigatório e não está completo, né? Então, é esse tipo de validação. Né? Então, como a gente viu aqui, processou com sucesso. Pronto, gente, nessa tela, realmente agora o sistema fez o envio das informações para o governo, tá? Para por aí? Então, não para por aí. Aqui o sistema fez o envio das informações, mas mesmo ele não apresentando nenhum log de erro, não é nessa tela que a gente realmente verifica se as informações retornaram com sucesso. Pode acontecer de você ter enviado e o e-social devolver o recibo com alguma informação pendente, algum erro, né? Então, como a gente ainda está no mesmo menu e-social, a gente já transitou por 3 submenus, que é o fechamento de admissão, geraram periódicos, e agora a gente vai na consulta de pendência. Eu sempre gosto de deixar essa tela aberta, porque ela é uma tela que você sempre
assim, durante o dia você sempre acaba transitando por ela, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem os 2 fechamentos de admissão que a gente enviou. Aí você me pergunta, mas por que está amarelinho aqui? Dentro das definições de cada base, você pode estar escolhendo se você quer que esse envio seja de forma automática ou que ele seja de forma manual. Aí teve questionamento que tivemos até aqui uma pergunta se tem como facilitar ou diminuir esse processo de envio pré-social. Então, gente, a Sênio, eu já verifiquei em alguns outros casos que a Sênio já, como é que diz, ela já tentou verificar se há essa possibilidade. Mas o que acontece? É uma forma que é um pouco insegura. Por quê? Porque muitos usuários pensam que quando a gente faz o fechamento da admissão e gera os não periódicos, a admissão já foi enviada, mas sistema nenhum faz a validação de erros ou faz a autocorreção. Vamos imaginar que essa admissão teve algum dado incompleto. Então, para a gente não pensar que já está tudo ok e correr risco de sair do prazo, ou então até mesmo de não enviar aquela admissão, o sistema ele não faz isso sozinho. Então, a gente tem que ir lá fazer esse processo. A única diferença é que a gente pode optar se a gente quer fazer o envio manual, ou seja, não, por enquanto eu quero enviar só o colaborador 55, que foi o que eu fiz o fechamento. Ou então, nessa tela, não, a partir daqui eu já quero que o sistema ande sozinho, já faço o envio, já faço o retorno sozinho. Então, a gente vem aqui no menu Empresas, Definições do E-Social. Você vai posicionar aqui sua empresa, no caso a gente tem a Demonstra, né, que é a nossa base de demonstração, e temos aqui a abinha Layout. Nessa abinha, se vocês podem ver, temos todos os layouts que o sistema está preparado para enviar, todos os layouts. Como vocês podem ver, aqui está de forma manual. Ao clicar em cima desse númerozinho 2, você vê que tem uma lupinha, né? Clica nessa lupinha, o sistema vai te dar a opção de deixar o envio de forma manual ou de forma automática. Eu sempre recomendo deixar esse envio de forma automática. Por quê? Porque, assim, a partir daí você não precisa mais estar clicando, estar fazendo o acompanhamento. O sistema já vai fazer tudo sozinho. A única coisa que você vai precisar fazer é clicar em mostrar para que o sistema devolva o recibo, né? Então, ele tipo faz uma atualização, um F5, vamos dizer assim, né? Cliquei aqui, a gente pode simplesmente enviar. A partir daqui já vai estar, primeiro de tudo, as coresinhas, né? O amarelo é envio manual, o azul escuro ele é um aguardando envio e o azulzinho mais claro ele é o aguardando o retorno. Então, quando tiver azulzinho, é sinal que já está em comunicação com o social e o próximo passo é ele ficar verdinho, que é quando o governo ele devolve as informações, devolve o número de recibo. Esse recibo é a matrícula, né? Vamos dizer assim, que é o número daquele envio, comparando, o sistema ele vai ser preenchido com essa matrícula, então social e sistema eles vão ter a mesma informação, tá? Então, a partir daqui a gente só faz o envio. Como a gente não tem comunicação com o social por ser uma base de demonstração, ele não vai ficar verdinho. Mas aqui é o passo, né, de você fazer o fechamento da admissão. Então, a gente não tem esse processo de forma mais simplificado, justamente porque ele garante, ele força que o usuário realmente confira se aquele recibo foi enviado. Porque se você deixa ele solto, você não vai ter a certeza de que você realmente recebeu aquela informação, de que você fez o fechamento correto, né? Nós tivemos outra pergunta também, com relação ainda a esse processo de conferência, né? Tem algum relatório que eu possa conferir se as admissões do mês foi enviada para o e-social? Ou seja, tem como conferir, controlar o que foi enviado? Temos. Depois que você faz esse envio aqui, gente, vocês podem vir aqui no menu. O primeiro menu, a gente já vai sair agora do menu e-social. A gente vai aqui para colaboradores. Ficha cadastral. Lá embaixo nós temos relação de cadastro. Nós temos o modelo 1, que é relação de colaborador. Esse modelo 1, ele é nativo da Sênio, ou seja, todos os clientes ele possui esse relatório, tá? Então não é nada customizado, todas as bases ele já contempla esse modelo.
Tá? Então, aqui, o que, que a gente vai fazer? Ele vai abrir uma tela de parâmetro. Quando a gente fala tela de parâmetro, é essa tela onde a gente vai parametrizar como a gente quer que o relatório seja listado, né? Então, vamos colocar aqui a data de hoje, que é a data que eu estou querendo dizer para o sistema que é até a data de hoje que eu quero listar. Nesse campo listado emitidos, você pode colocar sim ou não, dependendo da sua demanda, né? Listar salário. Para esse momento, não é um campo que vai ser útil, então a gente pode deixar que não, para até mesmo para o relatório ele ficar mais simplificado. E é nesse campo listar e social, onde a gente vai informar que sim. Então, o resto a gente pode fazer, aí como eu disse, dependendo do seu controle, né, você pode listar por colaborador, então você pode listar de acordo com a demanda do mês, né. Então, ao clicar em OK, o sistema ele vai listar para a gente da seguinte forma: a pessoa, né, e vai trazer para a gente aqui, ó, layout. Vocês podem ver aqui no cabeçalhozinho, ele vai ter o nome layout, S22, e ele vai devolver aqui, esse campo aqui é a matrícula que o governo gerou e devolveu para o nosso sistema. Então, a matrícula é como se fosse o CPF da pessoa, né? A gente pode dizer assim, só existe uma matrícula, não existe duas pessoas com a mesma matrícula. Então, esse número é individual. Então, nesse modelo, a gente consegue, sim, fazer o controle, seja por pessoa, seja por demanda, né? Eu sempre oriento a fazer esse processo, porque assim você vai estar garantindo. Tem algum outro passo que a gente pode fazer? Tem, você pode fazer o quê? Independente da demanda que você tem, se é muita admissão, se é pouca admissão, você pode estar acessando o site do governo e lá no menu empregados, você pode localizar através do CPF. Vamos imaginar que a gente tem uma admissão no mês. Então, fica mais fácil, porque você já sabe quem você vai tentar pesquisar. Mas vamos imaginar que a gente tem 40, 50 admissões no mês. Então, você pode fazer o quê? Pegar uma pessoa de cada um vínculo diferente. Vamos imaginar que você está enviando 3 tipos de vínculo. Você pode pegar uma matrícula de cada vínculo, você pode pegar uma matrícula de cada cargo, você pode pegar uma matrícula... Enfim, você pega uma pessoa de cada grupo para saber se realmente aquela admissão chegou. Isso aí é um nível mais apurado, que não é nada que seja obrigatório, né? Mas é só mesmo para quem gosta de realmente estar fazendo essa conferência ali, e com tudo, emitindo relatório, fazendo acesso ao e-social, né? Então, quanto maior a conferência, menor a probabilidade de você ter erro ali no final do seu fechamento, né? Temos outra perguntinha aqui. Já enviei a preliminar para o social e o colaborador não começou a trabalhar. Como faz para cancelar? Então, vamos aqui no menu. Vamos imaginar o seguinte, gente, que a gente fez lá o registro preliminar do colaborador. Como vocês sabem, o registro preliminar ele é através do S21. Esse registro preliminar é quando a gente tem dados parciais do colaborador, do funcionário. Então, a gente não tem tudo, o RH, o DP não tem todas as informações, ele tem só o básico, né, que são as informações pertinentes à empresa. Então, a gente consegue fazer esse envio do registro preliminar. Então, vieram algumas perguntas. Qual o prazo que a gente tem para enviar o registro preliminar? O prazo para fazer o envio do registro preliminar, ou seja, do registro parcial das informações incompletas, a gente tem até um dia anterior ao envio dos dados periódicos, que é o 1200, o S1200 e o S1210, que é folha e dados de IR, né? Então, a gente tem até ali o dia 14 do mês seguinte. Lembrando, gente, o dia 14 é a data que o E-Social sugere, mas a gente sempre tem que estar acompanhando a data, porque às vezes se o dia 14 for no sábado, for no domingo, for no feriado, geralmente as empresas não trabalham, então a gente tem sempre que enviar ao dia útil em que você está trabalhando. Vamos imaginar que o dia 14 é no sábado, então na sexta-feira, dia 13, você já tem que se programar para fazer aquele envio, né? A gente fala datas, mas a gente tem sempre que levar em consideração essas questões de feriado e se a empresa está ou não trabalhando, né? Então, vamos lá no menu, né? A gente quer... fiz o envio do registro preliminar, voltando agora para o menu e-social, né? Que é um dos menus que a gente mais, pode dizer assim, que acessa durante o dia, né? A gente tem aqui, primeiro vamos saber, assim, como é que a gente faz o cadastro do registro preliminar. E-social, colaboradores,
registro de trabalhador, cadastro. Então, como vocês já devem saber, aqui são os dados que a gente tem para fazer a inclusão parcial desse empregado, né? Então, aqui a gente vai ter salário, a gente vai ter data de nascimento, vai ter a data de admissão, né? Então, aqui a gente pode fazer esse cadastro. E é nessa mesma tela que a gente faz a exclusão, né? É nessa mesma tela que a gente consegue cancelar o envio desse registro preliminar, que é como eu disse, né? Como é que eu faço para fazer a exclusão? Geralmente isso acontece quando houve uma desistência por parte do colaborador, houve uma desistência por parte da empresa, ou alguma coisa que a admissão não chegou a ser concluída. Então, é desse jeito que a gente consegue estar fazendo a exclusão da admissão. Tá? Então, temos outra perguntinha ainda com relação ao S2190. Não é possível excluir quando a gente faz lá o envio e depois acontece o fato da empresa querer fazer o cancelamento, ou então o funcionário desistiu. Aí a gente vai lá, tenta fazer a exclusão e diz assim, não é possível excluir esse registro, pois já foi realizado o fechamento de admissão do colaborador, já foi enviado o S2200. Ou seja, como é que a gente faz para fazer a exclusão dessa matrícula que a gente já fez o envio? A causa, esse incidente ocorre pois o registro preliminar já foi vinculado a uma ficha cadastral. Ou seja, como vocês estão vendo aqui, quando a gente vai fazer o cadastro do preliminar, a gente tem que vincular uma matrícula, né? Então, a gente não pode simplesmente fazer a exclusão, a gente tem que primeiro seguir o passinho seguinte. Para que essa mensagem não seja apresentada, ao efetuar o registro preliminar, realize o passo a seguir. Acesse o módulo de gestão de pessoal, que é esse módulo que a gente está aqui, colaboradores, registro preliminar por trabalhador cadastro, essa tela. Então, primeiro aqui a gente vai fazer uma conferência. Localize o registro preliminar que deve ser excluído e valide o código do colaborador. Ou seja, a gente vai primeiro consultar qual a matrícula que foi vinculada nessa pessoa. É aqui que a gente vai primeiro pegar as informações para levantar as informações para fazer a exclusão, né? Acesse o menu colaboradores, vamos voltar lá para o menu inicial. Colaboradores, histórico, categoria e social. Embaixo. Nesse menu, a gente já localizou quem é o registro preliminar que a gente quer excluir e quem é a matrícula que a gente quer excluir. Então, aqui, gente, o que a gente tem que fazer? Acesse esse menu do histórico da categoria social, tá? E faz a alteração para a categoria 9999, que é quando a gente quer fazer o cancelamento ou a exclusão dessa pessoa, ou seja, não se aplica, tá? Então, é aqui que a gente vai, o primeiro passo para fazer a exclusão dessa matrícula. Depois disso aqui, a gente vai lá, acessa o menu anterior, né, que seria para fazer a exclusão, de gerar não periódicos. Então, vamos voltar lá no menu E-Social, gerar não periódicos. Quando a gente fez a alteração da categoria social, automaticamente, ao selecionar a matrícula e carregar, essa matrícula não é mais para aparecer aqui na tela dos não periódicos, porque é aqui que a gente está querendo dizer que a gente vai excluir. Tá? Então, só a partir disso, quando a gente tira ele dos não periódicos, a gente consegue acessar ali o menu. Novamente, E-Social, colaboradores, exclusão de colaborador. Então, feito isso, a gente vai carregar, aqui a gente não tem uma matrícula específica, né, porque a gente não fez um envio, então aqui a gente vai localizar a empresa, o tipo de colaborador e o cadastro. É nessa tela que a gente vai fazer a exclusão dos dados para o E-Social, tá? Então, assim, a gente já teve vários casos em que a empresa passou do prazo, ou então preferiu acessar o E-Social lá, o site do governo, fazer alteração, fazer exclusão. Então, assim, só para informar que o nosso sistema, ele já é todo pronto para fazer toda essa integração. Não precisa fazer nada separado ou se preocupar se vai ou se não vai.
tudo que você fizer dentro do sistema, ele já está pronto para se comunicar diretamente com o site do governo. Então, no lugar de ir lá no site do governo e localizar o funcionário e excluir, você vai ter que fazer a exclusão aqui. Por quê? Se você fez alguma alteração no evento já enviado para o e-social, o sistema ele não vai mais conseguir localizar aquela matrícula que é o que eu te falei. Ele vai buscar a matrícula e vai fazer essa própria alteração, essa própria exclusão. A partir do momento que um dos ambientes ele está diferente, eles não vão conseguir se integrar, não vão conseguir se comunicar. Então, o sistema vai devolver esse erro. Então, assim, toda vida a gente sempre orienta que nada seja feito ou só no sistema ou só no e-social, né? Então, sempre tem que estar em sintonia com isso. Ah, Diego, a gente fez uma exclusão, teve que fazer alguma coisa. Então, antes de realizar qualquer outro processo, entre em contato com a gente, né, Ju? Porque aí a gente vai analisar a base bem direitinho, ver o que foi feito. É sempre bom a gente repassar ali as informações para o suporte. Ah, foi feito dessa forma, eu fiz isso, ou então eu segui dessa forma, porque a gente consegue entender e ter uma resposta mais rápida, né, para vocês, né? A gente tem outra perguntinha aqui. O envio do S2190 é obrigatório? Não, gente, o envio do S2190 não é obrigatório, ele é opcional, né? Então, não se preocupe que ele não é um evento que tem que ter na sua base. E aí, se você não tiver os dados completos da pessoa, você pode fazer esse envio, né? E aí você vai ter um tempo a mais para você juntar todos os dados e fazer esse cadastro, né? O envio do S2190, ele vale até o dia anterior à data do envio dos periódicos, ou seja, um dia antes do dia 15. Agora vamos imaginar, a gente já tem todos os dados da pessoa, que é o passo que a Ju fez ali, já cadastrou tudo, já deixou tudo bem direitinho no sistema, então a gente pode fazer o envio do S2200. O S2200 é o ingresso, ou seja, são os dados iniciais do colaborador, que todo mundo deve ter, diferente do 2190, que é o preliminar, esse sim é obrigatório. Então, a data de envio dessa pessoa sempre até um dia anterior à sua data de início. Se você não fez o registro preliminar, obrigatoriamente você tem até um dia anterior à data de admissão. Ou seja, se nós estamos no dia 19/6, a gente deve ter enviado essas informações ontem, né? Inclusive, Ju, veio até uma pergunta sobre se é obrigatório fazer o envio do estagiário, qual o prazo. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Eu vou mostrar para vocês um fluxo aqui que é bem interessante, que vai ficar bem claro essa questão do estagiário. Só um minutinho. Aqui. Esse aqui é um fluxo do processo que a Sênior tem, né? E ele fica bem claro. Uma outra coisa que é importante a gente saber. Quando a gente faz a admissão, é importante que a gente já tenha enviado as tabelas. Então, tabelas é um pré-requisito para admissão, é um pré-requisito para o envio da folha de pagamento para o e-social. Então, eu aconselho o seguinte, sempre que, antes de enviar folha, por exemplo, né? Eu sempre gero as tabelas. Por quê? Se eu tive uma alteração de escala, se eu tive alguma rúbrica, algum evento que alterou, né? Se eu tive alguma coisa que precisa, ou até um cadastro da empresa, por exemplo, todo início de ano tem alteração do FAP, né? O fator acidentário previdenciário. Então, essas tabelas, elas precisam ser enviadas. A mesma coisa, a tabela do INSS, a tabela do imposto de renda no início do ano. Quando eu fechava a folha, vou falar um pouquinho da minha experiência, eu sempre gerava as tabelas antes de fazer o fechamento da folha. Mesmo sabendo, esse mês eu não tive nada de alteração, mas eu gerava as tabelas, então nunca dava erro, né? Eu acho que eu nunca tive erro de e-social, porque seguia o padrão, seguia um processo. Então, gerei as tabelas, está tudo ok com as tabelas, eu começo o meu processo admissional. Faço o cadastro da admissão, verifico, tenho todas as informações? Tenho todas as informações, eu vou já para o passo seguinte e envio 2200, um dia antes da admissão, conforme o Di falou. Não tenho todas as informações, o que eu vou fazer?
Eu venho para o passo de cima aqui e envio as informações no layout 2190, né? Gera ali o layout 2190 preliminar. Com esse layout enviado, eu tenho então até o dia 14 para enviar o 2200, tá? Aquela pergunta do estagiário. O estagiário, ele tem um vínculo empregatício? Se ele não tem um vínculo empregatício, eu tenho até o dia 14 também para enviar ele, tá? Se ele tem vínculo empregatício, eu tenho que enviar um dia antes. Uma forma de deixar isso bem claro para a gente, o que o governo quer para receber essa informação um dia antes de nós ainda, né? Eles querem saber se essa pessoa está no seguro-desemprego ou não. É a mesma coisa que a gente fazia antigamente com o envio do CAGED, né? Que também tinha que enviar antes. É a mesma situação. Então, se não gera seguro-desemprego, eu tenho até o dia 14 para enviar. Se gera seguro-desemprego, não. Eu tenho que enviar antes. Se a gente pensar dessa forma, fica bem claro e fica sem dúvida, tá? É isso. Depois, se vocês quiserem, a gente pode enviar esse fluxo do processo para vocês também, que daí ele também está bem claro aqui, tá? Vou voltar Isso lá. mesmo. Então, ficou claro aí, a gente recebeu essas perguntinhas, né, sobre prazo, sobre envio, o que é obrigatório, o que não é obrigatório. E como a gente falou, né, esse processo, para começar esse webinar, a gente resolveu começar com um assunto que ele é básico, mas como a gente disse, ele é de extrema importância, né, porque se ele é feito de forma correta, pode ter certeza que a folha não vai ter nenhum problema, né. Acontece de você fazer o envio e depois querer alterar a data de admissão, querer alterar salário, alguma informação que foi vinculada. Então, assim, gente, foi fazer o registro, enviou, deu tudo certo e depois teve algum problema, sempre entre em contato com a gente gosta muito de receber essas demandas, porque a gente já consegue chegar na raiz do problema e ele se torna um pouquinho mais fácil. Então, a gente tem telefone, a gente tem o nosso chamado, que é a nossa ferramenta principal de suporte, né? Não deixando as outras de lado, mas também temos o acesso remoto. Eu até deixei aqui no chat o link onde vocês podem baixar a versão do TeamViewer, que ela é a nossa ferramenta padrão de acesso. Então, assim, sempre que você for mandar alguma demanda, se você quiser também já deixar lá os dados do seu TeamViewer, seja o ID e seja a senha, só deixa abertinho para que quando a gente fecha ele altera a senha. Já manda no chamado, a gente já consegue estar ali acessando com vocês. Acontece da gente ter uma agenda, ter um acesso já com outra pessoa, mas se o acesso ficar ali, se ficar abertinho, assim que a gente já for levar essa dúvida, a gente já deixa o acesso, já liga para vocês também, vocês podem ligar, seja para mim, seja para a Juliana. A gente gosta de atender muito porque nesses casos é onde a gente consegue ser mais rápido, né? Então, teve um probleminha, já aciona a gente, que a gente já vai ali acessar com vocês, liga também, porque a gente consegue ser um pouquinho mais rápido, né? Diferente de quando tem várias alterações e foi alteração em cima de alteração, então vai gerar um pouquinho mais de trabalho até mesmo para a gente resolver o problema, né? E como vocês sabem, esse é um dado que tem prazo, ele é cabível de multa, acontece das empresas, não sei se vocês já viram empresas recebendo multa, né? Eu ainda não ouvi de fato alguém falar que recebeu uma multa. Já aconteceu, mas eu não tive essa experiência. Mas acontece, gente, que as fiscalizações, as auditorias, elas não precisam ser, fiz hoje, não enviei, já vou receber multa. Às vezes acontece de você não receber nesse mês, no mês seguinte, mas vamos imaginar que lá em 2025, 2026, o governo quer fazer uma auditoria, porque a gente sabe que o prazo dos envios não periódicos e periódicos já foram determinados prazo, então a gente tem que seguir isso. Então pode acontecer de futuramente o governo ir lá e fazer uma auditoria, escolher uma abençoada, e vou escolher você e vou ver se realmente tudo foi enviado, se tem alguma coisa fora do prazo, eles devem ter a forma mais fácil, né? Então, nunca vamos diminuir a importância que é o cadastro. Eu lembro que quando eu aprendi, meu primeiro processo quando eu fui introduzido na Sênior foi com a admissão. Então, assim, gente, na admissão a gente também tem um checklist, né?
Se você tem esse checklist, é muito importante você acompanhar, porque no momento do cadastro que a Juliana falou, ali dos dados do funcionário, a gente entende que vocês atendem telefone, vocês têm uma dúvida, vocês recebem um funcionário direto, né? Então, assim, pode acontecer de você ser interrompido e você quebrar o seu raciocínio. Então, quando você quebra esse raciocínio, pode acontecer de você não ter vinculado uma informação ou passar desapercebido. Então, segue um checklist. Quem tiver a necessidade, quem não tiver checklist, pode estar solicitando aqui no chat ou mandando e-mail para o nosso marketing, ou até mesmo para a gente, que a gente pode estar verificando se o nosso atende à necessidade de vocês, ou então a gente pode dar uma ideia e vocês customizarem ou editarem da melhor forma que vocês quiserem, né? Que quando eu aprendi que tinha que ser feito um checklist. Enquanto tudo não ficar verdinho, é sinal que a gente não fez o processo completo. E aí sempre guarda na pastinha do funcionário, ou então arquiva esse checklist para ficar realmente, tá tudo certinho, né? A gente recebeu uma pergunta, bom dia, a inclusão de dependentes, mais específicos os pais. Mesmo flegando que não queremos enviar para o social, às vezes não conseguimos enviar a admissão, pois o mesmo pede a data de nascimento e CPF. Sobre os dependentes, Ju, ela está querendo dizer que sempre para o cadastro dos pais, ele tem que ter a data de nascimento e CPF. Acho que está mudo, Ju. Então, gente, esse erro ele estava ocorrendo, né? Por causa daquilo que eu falei para vocês antes. É aqui, ó. Colaboradores, dependentes, ficha familiar. Se eu coloco que ele não vai para o e-social, se eu coloco 0 aqui, não levar para o e-social, tinha algumas empresas que tinham idade limite de R. Tinha idade limite aqui, por exemplo, 21, né? Antigamente, a gente podia fazer dessa forma e não dava problema. Com a vinda da DIF para o e-social, a Sênior mudou isso aqui. Então, muitas empresas têm não levar para o e-social e tem esse idade limite 21. Se eu colocar a idade limite 21 aqui, ele vai levar lá na ficha financeira como se a pessoa tivesse um dependente, sabe? Então, tem que tirar, tem que deixar a idade limite 0 aqui. Aí vai dar certo. A gente teve vários chamados referentes a isso, por isso que eu trouxe isso para vocês, tá? E só para finalizar, gente, eu deixei aqui 2 links, né, que são muito importantes para a admissão. Esse primeiro link ali, que eu coloquei, consulta cadastral, é o link onde a gente acessa, faz uma qualificação, coloca os dados do funcionário, nome completo, data de nascimento, CPF, PIS, o PIS não é mais obrigatório, então a gente tem o número do PIS que ele é padrão. Depois eu posso passar para vocês, que é 123331, para completar a quantidade de 11 dígitos, eu posso passar para vocês, né? Então aqui a gente vai ver, os dados dela estão corretos, que acontece de ter pessoas que mudaram se é casado, se é viúvo, se é solteiro, né, divorciado, então você tem que fazer essa qualificação para conferir realmente que os dados estão corretos. E o último link é sobre as notas de versão. Então, toda sexta-feira a Sênior libera uma versão nova, que seja para atender uma demanda específica. Às vezes você não tem esse problema, mas ele se viu para atender outro cliente que já tem aquela demanda. E pode acontecer de futuramente você ter, então se você acompanha essa nota de versão, se você abrir aqui, você vai poder ver, a Sênior fez sobre a admissão, sobre o social, foi mudado isso, ou então foi feita uma melhoria, foi disponibilizado um novo modelo. Então, é a partir daqui que a gente consegue ver tudo o que sai da Sênior, questão de atualização e melhorias, de forma mais rápida, né? Então, a gente já teve até uma demanda essa semana, que o cliente abriu um chamado e verificou que o erro realmente estava na versão, então ele já pediu para atualizar a versão. Então, isso é muito importante, até mesmo para a gente ficar antenado. Então, com relação a isso, a admissão é isso, gente. Quero agradecer a todos vocês pela participação. A gente faz isso com muito carinho.
tem maior prazer de estar fazendo isso aqui, tá? Esperamos vocês em uma próxima oportunidade e digamos mais, né, que se você tem algum assunto que seja específico, se você tem alguma dúvida que está pegando ali, por mais que seja específico, você pode mandar ali para o nosso marketing, a gente vai analisar e a gente com certeza vai fazer o máximo possível de fazer um webinar específico ou então tentar encaixar essa sua dúvida em um próximo webinar, tá? Não fica com dúvida, manda para a gente que com certeza de alguma forma, seja ligando, de uma forma mais, né, exclusiva, a gente liga e tenta tirar sua dúvida, porque a gente quer que vocês tenham a autonomia de fazer o processo de vocês. A gente não quer que vocês precisem da gente ou dependam da gente. A gente está aqui para ajudar. Mas conhecimento é a base de tudo e a gente quer também que vocês saibam, né, conheçam as informações assim como nós. Nós não dominamos tudo, nós não somos donos do conhecimento, então vai ter algum momento que a gente não vai saber de uma informação, vai pedir mais um tempinho, né, vai pesquisar. Eu e a Ju, a gente conversa muito, né, Ju? Um conhece uma coisa, outro conhece outra. Às vezes eu até mesmo converso com o cliente me passa, aconteceu isso e a gente não chegou a ver, né? Então, fiquem à vontade para conversar com a gente, tá? Com relação à admissão e fechamento, seria isso. Obrigada também, agradecendo, né, a presença de todos. É isso.